o lado bom e o lado não tão bom de se viver aqui no Japão. Nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês os pontos positivos e os pontos negativos que quem vive aqui precisa conviver. Bom, gente, para esse vídeo eu fiz um apanhado geral de temas que são sempre muito lembrados por quem mora aqui. Então é meio que de opinião comum entre muita gente, e outras coisas que eu tô trazendo que também dizem respeito à minha vivência, né? O meu ponto de vista, as experiências que eu tive aqui no Japão, especificamente em Tóquio. Eu vou começar falando de educação. Eu já falei em outros vídeos sobre isso, inclusive já comentei com vocês sobre essa consciência coletiva que os japoneses têm, esse cuidado e esse trato com o outro que é sempre muito atencioso, muito gentil. A gente percebe que o senso de comunidade aqui é muito forte. Apesar do que se diz que os japoneses são muito frios, e é verdade, esse contato pessoal é muito diferente do que a gente tem no Brasil, mas ao mesmo tempo eles têm um cuidado com o coletivo muito grande. Quando acontece alguma catástrofe, por exemplo, alguma coisa em algum bairro ou uma região aqui do Japão, eles se reúnem para tentar reconstruir aquela comunidade. Aqui mesmo no metrô perto de casa eu já vi diversas vezes grupos que se reúnem para pedir doações com cartazes e placas explicando que aquela doação é para ajudar um bairro específico que sofreu com enchentes, que sofreu com um terremoto ou qualquer coisa do tipo. Então isso é algo muito positivo, a gente vê no dia a dia essa atenção, esse cuidado com o próximo. Esse já foi inclusive tema de conversas minhas com os amigos meus daqui, da gente falar, será possível que os japoneses eles nunca estão de mau humor? Ou será que os japoneses eles são sempre tão educados assim, nunca acordam no mau dia? E a gente tava falando e na verdade reconhecendo que é mais do que apenas bom humor e apenas educação de maneira proativa. Na verdade, o que a gente percebe é que eles são ensinados e treinados desde muito pequenos a pensar no coletivo, sabe? Então, é como se as vontades próprias viessem depois das obrigações, e a minha obrigação é ser educado e gentil com todo mundo. Então é por isso que todas as vezes que você vai numa loja, que você vai num restaurante, você é muito bem atendido, mesmo que talvez por dentro aquele cara não tá muito afim de ser simpático com você, mas é porque aquilo realmente é mais importante e socialmente falando ele precisa ser muito educado e muito gentil com você. É claro que se a gente tá falando de pontos positivos, segurança precisa entrar nessa lista. A gente consegue andar em qualquer hora, qualquer lugar, com qualquer coisa na mão, com celular, às vezes com tablet, computador, sem ter medo de que alguém te aborde, de que alguém te roube, te furte ou qualquer coisa parecida. Então é muito bom ter essa sensação de liberdade, de poder fazer qualquer coisa, principalmente nós mulheres, né? No Brasil eu sempre tive medo de chegar tarde em casa, de fazer coisas à noite, chegar de madrugada. Então assim, essa é uma parte muito, muito positiva. A gente vê inclusive pessoas trabalhando no metrô com o computador ou dormindo com o celular assim segurando e nem ao menos passa pela cabeça de que aquilo pode ser um problema, simplesmente porque não é. Transporte com certeza é um super ponto positivo aqui no Japão. Vocês já devem ter visto muita coisa sobre o trem-bala, que é o Shinkansen, e ele realmente funciona muito bem. Você vai de qualquer lugar para qualquer lugar de trem, também dá pra você ir de ônibus, e ele funciona super bem, é limpo e muito pontual. Outra vantagem de morar no Japão, e aí no meu caso, principalmente morando em Tóquio, eu sinto muito isso, é a vantagem de você estar numa cidade tão grande e ter acesso a tudo que você imaginar. Aqui você consegue encontrar restaurantes de todos os tipos, museus, galerias, sem contar as lojas de conveniências que ficam abertas 24 horas, então é tudo muito fácil e tudo muito prático. Tecnologia, lógico que não dava pra deixar isso de fora, né? A gente pira nas lojas de eletrônicos aqui, você encontra umas engenhocas absurdas e são sempre muito funcionais. Então o Japão eu sinto que, principalmente aqui em Tóquio, ele é pensado, ele usa a tecnologia pra facilitar a vida das pessoas. Então você consegue ir no restaurante sem ter nem contato com o atendente, porque você pede pela máquina, ou se não tem um tablet na sua mesa, você vai na loja, você paga a sua conta sozinho, você passa os produtos, então é tudo muito tecnológico. E a vantagem é que tudo isso facilita muito a vida para quem não fala japonês, como é o nosso caso. Alimentação, eu resolvi colocar no ponto positivo porque é óbvio que eu tô trazendo o meu ponto de vista, a nossa experiência aqui. A gente tem se esbaldado com a alimentação japonesa, descobrindo várias coisas diferentes, mas esse poderia ser um item pra entrar nos pontos negativos pra quem não tá muito acostumado ou muito aberto a provar coisas diferentes. Isso porque é lógico, o Japão tem muita coisa diferente, muita textura, muita mistura, muitos sabores diferentes.
Ao longo da história aí a gente já viu várias tragédias que aconteceram aqui, que acabaram marcando muito o país e o mundo inteiro, na verdade, né? Como o caso recente, por exemplo, em 2011, que teve o terremoto aí, o tsunami, que foi terrível. Mas a verdade é que diariamente acontecem pequenos terremotos, que às vezes a gente nem sente, né? Porque são pequenininhos. Mas eu que tô morando aqui no 12º andar, não sei se por conta da altura, acaba que a gente sente muito. Então, uma semana sim, uma semana não, eu sinto a casa tremendo e eu só confirmo olhando pro lustre. Aí eu vejo que tá chacoalhando e eu, putz, tá tendo um terremoto. Agora, mais ou menos, eu vou me acostumando, mas no começo era bem assustador, porque eu nunca tinha vivido algo parecido. Então isso é algo que você precisa aprender a conviver. Inclusive, o governo, né, cada prefeitura também proporciona cartilhas com regras e dicas e coisas pra você seguir, pra você se proteger em situações de risco. Outro ponto que eu precisava trazer aqui pra vocês é a questão do trabalho. Vocês sabem que muita gente vem pra cá pra trabalhar, porque paga-se muito bem, mas também trabalha-se muito, né? Então, principalmente quem vem pra trabalhar em fábrica sabe muito bem que é uma realidade dura, porque você recebe bastante, mas tem que trabalhar muitíssimo. Então é hora extra em cima de hora extra, e isso acontece em vários outros trabalhos, inclusive com o Marcelo também. Antes de vir pra cá eu falei pra ele, mas você não vai ficar até altas horas trabalhando, deixando sua vida de lado, né? Ele, não, e tal. Mas acontece que o trabalho acaba consumindo e sugando um pouco você, porque existe uma demanda muito grande e é lógico que você não vai deixar, sei lá, seu chefe na mão, né? Então esse é um ponto que precisa de bastante atenção. Sem contar que se você tá vindo pra cá e busca trabalho especializado, pode ser um pouco difícil chegar aqui e encontrar trabalho se você não falar japonês. O Marcelo, é lógico que existem exceções, o Marcelo trabalha aqui sem falar japonês, mas ele conseguiu trabalho de fora. Seria muito arriscado, muito difícil vir pra cá e procurar do zero um trabalho aqui. Eu não trabalho pro mercado japonês, eu trabalho aqui de casa mesmo, prestando serviço para outros países, então eu não tenho tanto esse problema, mas para quem vai buscar trabalho aqui diretamente, ter só o inglês pode ser um pouco difícil, tanto para buscar mesmo, porque pode estar tudo em japonês, como para aplicar. Muitas opções só oferecem oportunidades para quem tem o japonês. Preconceitos, principalmente contra estrangeiros. Eu não podia deixar de trazer esse item aqui pra lista, porque é uma mensagem que inclusive eu recebo bastante de vocês, de pessoas que já moraram aqui ou que ainda moram, falando e relatando situações em que sofreram preconceito. Além disso, eu já li vários relatos de pessoas que passaram por coisas parecidas. Então é fato que o preconceito existe sim, e a gente não pode esconder isso. As situações mais claras que eu senti preconceito porque a gente era estrangeiro foi, por exemplo, quando a gente foi alugar a casa. E simplesmente, sei lá, 50, 40% das opções que a gente estava pesquisando a gente não podia aplicar, simplesmente porque a gente era estrangeiro. E não importava se a gente cumprisse todas as exigências que eles pediam pra alugar, sabe? De renda, que não tivesse animal, não sei o quê. O fato de ser estrangeiro, não, a gente não aluga. E não foi um caso, foram vários. Então, assim, de 10 apartamentos que a gente via, 4 a gente não podia aplicar porque a gente era estrangeiro. E outros 3 a gente não podia aplicar porque a gente não falava japonês. Então, sobrava 3. Então, a gente já teve que visitar e pesquisar muito apartamento para finalmente encontrar um que aceitasse pessoas estrangeiras e ainda mais não falantes de japonês. E tem bares e restaurantes, aqui mesmo em Tóquio, com plaquinhas na frente assim, falando proibida a entrada de estrangeiros. E tem alguma explicação lógica para isso? Não, é puro preconceito. Machismo. Assim como em muitos países, as mulheres sofrem muito com o machismo aqui no Japão. O Japão aparece aí pra lá da 100ª posição no ranking mundial de igualdade de gênero. E vira e mexe eu também leio sobre mulheres que trabalham fazendo exatamente a mesma função que homens e recebem menos por isso. Inclusive em fábricas, que o seu parceiro às vezes está ali do seu lado fazendo a mesma coisa e elas ganham menos. Sem contar que a presença de mulheres em cargos de liderança, seja na política ou em meio corporativo, ainda é muito baixa. Então isso é algo que realmente precisa mudar muito. Pornografia infantil, tema pesadíssimo. A indústria de mangás, de animes e de computação gráfica de modo geral propaga muito conteúdo de pornografia infantil. E o mais absurdo é que esse tipo de material acabou se tornando algo aceitável. Eu andei lendo sobre isso para fazer o vídeo aqui para vocês e eu descobri que o Japão, ele é o maior produtor e consumidor de pornografia infantil. E a maior parte desse conteúdo que rola aí pela internet do mundo inteiro vem daqui.
Bom, com esse vídeo vocês puderam ver que nenhum lugar é perfeito, né? Tem seu lado positivo, seu lado negativo, e eu poderia incluir outras coisas aqui, eu tentei destacar as coisas que são mais fortes pra mim, mas eu quero saber de vocês, o que surpreendeu vocês aí do lado positivo ou do lado negativo. Se você já morou aqui, me conta se você acrescentaria algo mais nessa lista. Eu espero que vocês tenham gostado, um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.